Olá, meus queridos amigos, a satisfação é imensa, estou aqui na residência do engenheiro, Sr. Júlio. Boa tarde, Sr. Júlio, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Maravilha. Gente, é o seguinte, Sr. Júlio, como o senhor é uma pessoa renomada, uma pessoa que tem um conhecimento claro, qual que é a sua visão em relação à união dos grandes países e os problemas da humanidade atualmente? Bom, essa aí é uma questão que acontece o seguinte. Há muitos anos que eu observo que antigamente havia dois polos, o comunismo e a democracia. Então acontece assim, era Estados Unidos e União Soviética. Isso aí praticamente acabou. O que acontece é que os países mais ricos querem dominar o mundo que está mais pobre. Entende como é que é? Por quê? Porque é os outros países que sustentam eles. Por exemplo, nós compramos muito dos Estados Unidos na década de 70, 80 e década de 60. E, particularmente, devido à abertura de mercado, os países estão comprando praticamente do G7, os 7 países maiores. Inclusive a China está dominando o mercado da eletrônica. Antigamente era os Estados Unidos e depois a Rússia. Hoje o que eu observo é que praticamente a China domina o campo da eletrônica. É interessante, Sr. Júlio, é que Brasil, prestem bem atenção no que nós vamos falar agora. Para vocês que ainda estão dormindo, que acreditam que o Brasil tem soberania, kkkk para vocês, tá? Sr. Júlio, pelo seu conhecimento, o senhor realmente acredita que o Brasil, ele é livre? O senhor realmente, o que o senhor poderia nos informar em relação a essa história da humanidade, dos países que sempre conquistam a economia de outros países para sobreviver? O que o senhor pode dizer? O senhor acredita que o Brasil é livre? Olha, a minha opinião de observador há muitos anos, eu chego à seguinte conclusão. O terceiro mundo não vai nunca chegar de pareia com o G7, entende? Porque acontece o seguinte, o G7 domina toda a tecnologia aqui no planeta Terra. China, Estados Unidos, Alemanha, França, entende como é que é? Então acontece o seguinte... Inglaterra, pois é. Então acontece o seguinte, você vê que os países do terceiro mundo, a renda é muito baixa. Por quê? Porque o dólar domina o mundo há muitos anos e vai dominar ainda. O interessante, gente, para que vocês possam saber, é assim, primeiro, nós temos que compreender dois fatores. O primeiro, bíblico, né? Que a Bíblia diz que eles se reúnem, eles estão sempre mexendo as pedrinhas. Lembra quando Alexandre conquistou o seu império, né? Depois ele foi dividir esse império com seus generais. Minha gente, meu querido Brasil, a Bíblia fala que os poderosos, eles sempre estarão conquistando, eles não dão a mínima para a nossa fé. Sr. Júlio, de forma clara, o senhor realmente acredita que essa briguinha de Estados Unidos, China, Brasil, Polônia, Inglaterra e outros países, nessa questão de comunismo e democracia, o senhor acredita que isso é verdade? Bom, você está me perguntando sobre o ponto de vista religioso, né? Também. Religioso? Religioso e por razão e lógica. Pois acontece o seguinte, a igreja, há muitos anos, também participa de grandes decisões mundiais. Então acontece o seguinte, a igreja, ela é muito polarizada no seguinte sentido, de obedecer os primeiro mundo, que no caso aí é o G7, não é isso?
Então acontece o seguinte, se obedece ao primeiro mundo, a igreja não vai contra, por exemplo, catequizar os seus fiéis, distribuindo opiniões que nós devemos ser contra o G7. Por quê? Porque aí a igreja puxa a orelha da igreja e pode até rebater os missionários religiosos. O interessante, desculpa estar te cortando, que é o seguinte, para que nós possamos entender, biblicamente, nós observamos que aqueles discípulos, apóstolos e pessoas de outras religiões, mas que lutavam para a liberdade dos povos, eles eram, Sr. Júlio, subjugados pelos impérios, né? Então eles foram mortos, assassinados, destruídos, e hoje em dia, minha gente, as coisas não mudaram nada. Os tesões que afloram os pensamentos dos homens, segundo o profeta Jeremias 10:23, continuam vivos. Então, o que acontece é que a Igreja de Cristo e outras igrejas, como diz muito bem o Sr. Júlio, nós fomos catequizados a não dar nossas opiniões para termos aquela ideia que toda autoridade ela é fixada por Deus. Mas também está escrito que as autoridades que não governam segundo a vontade de Deus, elas são contra Deus. Já foi dito, devemos que obedecer primeiro a Deus do que aos homens. Então, minha gente, vocês acreditam mesmo que os países poderosos estão guerreando entre si? Por exemplo, se você soubesse que o bandido fosse roubar a sua casa, como diz Jesus, você não a protegeria? E se você soubesse que pessoas muito ruins iriam destruir a sua família, você não reagiria? O que acontece, minha gente? Nós vamos ver o grande dia que a Escritura diz que a iniquidade era tão grande na terra que enganaria a muitos achando que estavam vivendo segundo a vontade de Deus, mas que seriam levados à espada. E se Deus, o próprio Deus, não intervisse, não sobraria uma só carne. Nós temos que pensar até que ponto a Igreja de Cristo, esses pregadores que pregam o amor acima de tudo, não estão fazendo aquilo que o próprio Cristo disse, né, Sr. Júlio? Tem um texto em Mateus que lá fala o seguinte: quem de vós, pais ou pessoas protetoras, vai entregar o seu filho ao fogo? Eu garanto a vocês que, sabe aqueles sacrifícios a ídolos, aquilo que no livro de Deuteronômio diz que esses encantadores, esses homens que criam presságios, eles estão vivos aí, minha gente. O tempo todo está enganando a todos. Todo um amor que supera tudo, mas que você tem que sacrificar um bode, um cabrito ou sua própria vida. O próprio Deus diz que não quer sacrifício, Ele quer obediência, sabe? Então nós deixamos de ser pessoas com todas as virtudes de Deus para seguir esses pregadores de um amor infinito. Pode ser no céu, na terra, em qualquer lugar, se não haver o uso correto das ferramentas, nós estamos praticando sacrifícios para ídolos. Sr. Júlio, o senhor acredita mesmo que poucos brasileirinhos e poucos americanozinhos ou poucos chinesinhos vai vencer essa fera com esses pensamentos como dos impérios antigamente, desde Alexandre, Romano, Otomano e outros demais? Esse império ele sempre quis controlar a todos. Nós podemos definir como um pensamento comunista, que o Estado toma posse de tudo. O senhor acredita, Sr. Júlio, que esse pensamento de controlar os bens materiais da humanidade, isso vai passar batido? Não, isso tudo, na minha opinião, é o egoísmo humano. Então acontece o seguinte, o grupo do G7 foi estruturando, e o seu egoísmo agora chega à plenitude. Entende como é que é? Por quê? Não sei se eu estou bem informado ou mal informado, diz que essa coronavírus, o Covid-19, é um vírus de produção chinesa. Então, se isso for verdade, eles, por exemplo, já estão querendo matar ser humano. E isso aí é um crime perante a Organização Mundial. Então a Organização Mundial, que fica lá nos Estados Unidos, a ONU, é que tem que tomar partido disso aí, a benefício do povo e, em suma, da própria igreja.
porque a igreja é o fiel. Isso, então assim, de forma muito simples e humilde, minha gente, é o seguinte: vocês acreditam mesmo, sim, de todo o meu coração, nós estamos apoiando o presidente Bolsonaro, apoiamos o Trump. Minha gente, esses dominadores do mundo, eles jogam o tempo todo para implantar, para dizer, olha, nós tentamos lutar com o Bolsonaro, olha, nós tentamos vencer essa fera, essa imperatriz romana, essa imperatriz russa, essa imperatriz chinesa, essa imperatriz francesa, espanhola, mas nós perdemos, eles vão conquistar o mundo. Minha gente, meu querido Brasil, nós temos que estarmos atentos para não termos políticos de estimação, mas nós devemos apoiar até o último momento quem está querendo lutar por isso. Mas a verdade é que os poderes absolutos do mal já dominam a Terra há milênios. Então que nós estejamos preparados para não entregarmos a nossa liberdade para esses cães gulosos. Porque eu digo em toda a verdade, meu querido Brasil, brasileiros já estão vendidos pelo dinheiro. Praticamente vários empresários, políticos, usuários de todas as imundícies de drogas e putarias. E eu garanto a vocês que existem, isso é fato, que muitos de nossos líderes já se entregaram a esse socialismo, porque como já dizia Alexandre, vou te dar parte do reino. Mas foi dito que Deus deu a terra para todos os homens serem honrosos e não dominar o espaço de Deus em nossos corações. Sr. Júlio, quer dar mais uma palavrinha? Não, eu agradeço a você e desculpa assim se eu fui muito petulante ou, por exemplo, pisei na bola. Por exemplo, nessa entrevista sua, divulgando coisas inexatas. Eu peço perdão, quero que vocês analisem a minha entrevista do seguinte fato. Eu sou um cara verdadeiro, verídico, trabalhador, e acontece o seguinte: gosto muito do meu país, sou um patriota, e acontece o seguinte: infelizmente nós temos que, por exemplo, obedecer, entre aspas. No fundo, você, por exemplo, se resgata seus valores, se protege e te defende da seguinte forma: Deus, pede a Deus que Deus ilumina os seus caminhos e até do nosso caro repórter. Obrigado. Obrigado. Brasil acima de tudo. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo também. É isso aí. Abraço. Até mais.